Com a eleição presidencial cada vez mais próxima, né? E os debates acirrados que tivemos, né, até aqui, há uma clara tendência à polarização. É um cenário que tem favorecido muito pouco a discussão das propostas e programas de governo. E quando há uma discussão sobre programas de governo na área ambiental, em que pese toda a sua importância, é talvez a menos citada. Sobre isso nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Costes, que é livre-docente, professor da ECA, também leciona no PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito bem. Na área ambiental, como é que estão os programas de governo dos candidatos? A gente vai fazer um apanhado. Sim. Porque o que me interessa aqui são as propostas. O que tem sido apresentado sobre essa área? Então, antes de fazer esse comentário, né, um esclarecimento, né, por conta da legislação eleitoral, a gente não pode mencionar os partidos, as coligações ou os nomes dos candidatos, né? Então, para não parecer que nós estamos favorecendo exatamente. Um ou outro, né? Então, vamos falar aí de uma maneira um pouco mais genérica, né? Mas mesmo assim é possível ter um panorama sobre as principais tendências e temas importantes dentro da área ambiental. Então, começando pelo saneamento, o termo aparece em 9 programas dos 13 candidatos. Há programas de governo que sequer mencionam a palavra saneamento, e eu imagino que talvez eles não considerem isso uma prioridade nacional, né? Talvez eles considerem que essa é uma questão já resolvida, né? Alguns citam saneamento apenas uma vez, em um deles como uma forma de incentivar a construção civil, e em outro dentro de um rol de obras que propiciem retorno social. Há outro programa que cita o saneamento 2 vezes, uma delas propondo universalizar o saneamento no Brasil, e outra ao citar saneamento e recuperação dos rios, baías, praias do Brasil em parceria com o setor privado. Nesses programas não há qualquer menção sobre o desenvolvimento de políticas públicas, condições de financiamento para as obras necessárias, prioridades, né, formas de execução dessas obras, né, se com empresas públicas, mistas, privadas ou autarquias, mas há partidos que tratam mais extensamente do tema, com propostas sérias e factíveis. Tá? Um outro tema que tem preocupado a agenda ambiental são os agrotóxicos, e o tema é mencionado apenas em 3 programas de governo, sempre com propostas de redução do uso desses produtos. Outro tema também que ocupa a agenda ambiental, que é a energia. A energia eólica é lembrada em 6 programas de governo, né, dos 13 candidatos, mas não são consideradas estratégias de expansão e de incremento do uso dessa fonte que é bem mais sustentável, né? O mesmo acontece com a energia solar, mencionada em 5 programas de governo, mas quase sempre de maneira superficial, sem considerar estratégias de fomento a esse tipo de energia. Então a gente tem diferentes propostas, né, não dentro desses programas de governo, mas dentro da área ambiental, como por exemplo a microgeração de energia solar, né, com painéis solares nas residências, e isso sequer, né, é abordado, ou estratégias de implantação, né, de desenvolvimento da energia solar ou da energia eólica, isso não é considerado dentro dos programas de governo. O tema resíduos é mencionado em 6 programas, alguns tratam do tema de maneira mais extensa e há os que tratam mais resumidamente do assunto, né? Em geral, o tema resíduos é mencionado mais em diagnósticos do que em propostas mais objetivas. A gente tem um problema muito sério da gestão de resíduos urbanos, porque a lei determina que os municípios deem uma destinação correta, né, com aterros sanitários, mas muitos municípios não têm condições econômicas para fazer isso. Então, o desenvolvimento de consórcios, né, de agrupamento de municípios, para que eles possam resolver isso em conjunto, é muito importante. E isso é pouco mencionado nos programas de governo, né? Outros temas que são abordados, então, por exemplo, há programa que propõe a desoneração de tributos sobre investimentos verdes, então uma forma de incentivo fiscal, né, para o desenvolvimento de projetos mais sustentáveis. Outro propõe a definição de formas de taxação para quem polui,
ou o aprimoramento do mercado de certificados de emissão de carbono, ou seja, quem polui paga mais, né? E, enquanto isso, outro programa diz que haverá incentivos para investimentos e inovação de baixo carbono, de propostas onde o desenvolvimento econômico esteja associado a um nível menor de emissões. O termo mudanças climáticas aparece em 6 programas de governo, até me surpreendeu, porque eu imaginava que não seria muito pouco abordado, mas somente 2 deles tratam das consequências e do que poderia ser feito, né? Os outros tratam do tema apenas superficialmente, mencionam a questão, né, das mudanças climáticas, mas sem se aprofundar no tema. Então essa é apenas uma amostra. Obviamente, se a gente poderia pegar vários outros tópicos, né, e investigar isso nos programas de governo, que poderiam ser pesquisados, né, e analisados. Infelizmente, em meio a essa polarização crescente, a gente perde a oportunidade de discutir esses e outros temas, né? E fica infelizmente, aquele fla-flu, né? Alguns torcem para o Flamengo, outros para o Fluminense, sem analisar efetivamente as propostas, o que está sendo colocado na mesa aí para os próximos anos. É uma oportunidade, infelizmente, que a gente perde, né, de discutir não só a questão ambiental, mas outros temas aí de vital importância para o Brasil. Tenho 2 dúvidas. Você fez esse balanço com os candidatos à presidência, né? À presidência. Só para a gente ter uma ideia, tá? Porque os governos do Estado, não sei se também aparece, de alguma maneira eles falam sobre isso. Mas, enfim, claro, são os grandes programas, né, para os grandes temas. E sabe o que ficou? A segunda dúvida que ficou, professor, é que, em geral, nesses programas de governo, que são obrigatórios, né, tem que registrar os programas, todos os candidatos, eles costumam colocar os temas muito genericamente. Né? A imprensa também, quando vai ali buscar e analisar, propor as discussões, percebe isso. Então, de que adianta? Eu me pergunto agora, né? Daquelas, vamos discutir mais adiante esse tema, desdobrar esse assunto. O que adianta apresentar num programa de governo assuntos de forma tão genérica? O que isso ajuda? Dizer só que, pensei naquilo? Não, você tem que dizer exatamente o que você vai fazer. Mas há alguns temas que são tratados de maneira mais extensa. Normalmente, os assuntos relacionados à economia, eles são tratados de uma maneira um pouco mais extensa. E o que me preocupa, é claro que isso é uma proposta de ação dos partidos, né, ou das coligações, que pode ou não ser realizada caso o candidato ou a candidata ganhe, tá? Então, assim, o fato de ser uma proposta não significa que vai ser executado, mas o que me preocupa é que alguns temas sequer foram pensados, né? Então, a questão do saneamento, ela não estar presente em programas de governo, isso para mim, é de fundamental importância essa análise, porque mostra o quão relevante o tema ou irrelevante o tema é tratado. No caso, irrelevante. Irrelevante para algumas coligações, para alguns partidos. E isso dá uma preocupação muito grande, porque é um tema essencial para o Brasil, não é um tema secundário. Nós temos uma baixa qualidade, né, de tratamento de esgoto. Muitas vezes o esgoto ele é coletado, ou sequer é coletado, e quando é coletado é jogado in natura nos rios. Nós temos aí um problema de endemias relacionadas a isso, né? Então, assim, é uma situação preocupante e que sequer foi pensado em alguns programas de governo. Fica como reflexão, portanto, se desse jeito basta, né? Basta só isso, apresentar dessa forma os temas, ou deixá-los de lado, simplesmente não mencioná-los. Não mencioná-los. Enfatizamos aqui. Relacionado à área de meio ambiente. Professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e também do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com o ouvinte da Rádio USP. Eu que agradeço, uma boa eleição a todos.